Alô pessoal, Champions de novo chegando na área, trazendo pra vocês mais um Deck Spotlight de Duel of Champions. Acho que eu demorei um pouco mais do que eu deveria para trazer esse vídeo. O meu canal andou com uma programação meio desregular por uma série de motivos, principalmente por causa do- do- da minha incapacidade de ter conseguido efetuar a gravação do vídeo do Infinity Wars no dia correto. Aí eu tive que mudar um pouco os meus planos, tive que mudar a forma como os dias que alguns vídeos teriam sido lançados, e também com meu playthrough de Super Castlevania, que eu tive que cortar alguns vídeos e resolver postar as duas partes logo juntas. Então ficou um pouco confuso, mas ainda assim eu vou seguir com a mesma programação. Até agora não mudei nada, vou seguir postando vídeos de Infinity Wars, de Duel of Champions, de Hearthstone e meu playthrough. Só que só se embananou um pouco na ordem que deveria ter acontecido, mas tudo bem. Eu não vou parar de fazer nenhum. Ainda não decidi por parar de fazer. De parar de mostrar algum desses jogos, entendeu? Bom, então essa intro já foi longuinha, então agora vamos direto pro ponto. Hoje eu vou estar mostrando um deck de facção que eu ainda não tinha mostrado, que é deck de santuário. Eu não tinha mostrado nenhum deck de santuário não, de refúgio. Eu não tinha mostrado ainda nenhum deck de refúgio. Eu vou estar mostrando um Alia. A Alia é uma heroína que eu gosto muito dela, sempre achei ela uma heroína bem interessante desde quando ela foi spoilada, antes dela ter sido lançada. Por causa das escolas de magia dela, luz e fogo era inédito, ainda acho que ela é a única heroína. Ou já tem alguém que faz isso? Não, hoje de ter a sala, que é luz, fogo e água. Mas enfim, acho que na época ela seria a única, nenhuma outra heroína tinha essa combinação. E as magias de luz, quando eu comecei a jogar, elas eram fortes. Só que a magia de fogo elas preenchiam uma lacuna onde a magia de luz não chegava. E agora que eu tô jogando padrão, ainda acho que após o lançamento de Perdição do Grifo já deu pra dar uma melhorada, então acho que a Alia agora vai ficar mais forte do que ela já era. Eu já tinha um deck bem funcional com a Alia, o efeito dela é bem pesado, mas é um efeito justo, não poderia custar menos pra fazer isso, por causa que tu usa várias criaturas gordas no baralho e ela cura todos eles, e se torna bem difícil pro teu oponente superar esses números ao longo do tempo. E é um deck que não tem dificuldade de sobreviver ao rush inicial, porque ele tem bastante feitiço, ele tem bastante criaturas. Eu acho que é um deck bem consistente, eu gosto de utilizar ele, e Refúgio sempre foi minha facção favorita, então hoje eu vou estar mostrando pra vocês. De evento, é os eventos tradicionais que eu uso na maioria dos meus baralhos. 4 semanas do Mercenário, 2 na sessão do Nethermancer e 2 dias do Santuário. A semana dos Mercenários é bom pra buffar as tuas criaturas e causar um dano bom. Esse deck usa 32 criaturas, é um deck focado bastante em criaturas. A sessão do Nethermancer eu acho que no metagame atual ele tá ficando cada vez mais fraco, então eu vou começar a mudar, mas eu ainda não estudei o que eu vou colocar, então deixa aí por enquanto. E Dia do Santuário faz sentido nesse deck porque a gente usa muitas criaturas gordas de valor alto que são bem difíceis do teu oponente lidar por dano de combate, ainda mais considerando o efeito da área de curar o dano de todas as nossas criaturas, não é verdade? E vamos agora para nossas criaturas, vou mostrar o que eu uso. Eu acho que eu já fiz algumas mudanças no deck, mas ele está bem parecido com o que ele ainda era. 4 coletores de dízimos, é uma criatura muito sólida. A maioria dos decks de refúgio utilizam 4 para começar com ramp e começar na vantagem. Eu uso 4 nesse deck porque usa muita criatura gorda, muita criatura pesada. 4 grifos leais é uma criatura bem boa também para o 2 drops. Ele não é atirador como a maioria dos 2 drops das outras facções, porém ele tem um ponto de retaliação que é bem útil. É uma criatura sólida. A não ser que o deck seja muito focado em utilizar apenas criaturas do tipo humano ou algo do tipo, não tem motivo nenhum para tu não utilizar 4 grifos leais ou 3 em qualquer deck de refúgio que tu estiver rodando. 4 Vigias Cruzados é um ótimo atirador por custo 2, ele é basicamente um 2/2/5, mas quando ele sofrer dano ele se torna um 0/1/5, o que é bem ruimzinho, mas geralmente por início de jogo ele é uma criatura bem. Ele é não bem maior, mas um pouco maior do que as criaturas de custo similar ao dele das outras facções. Fora aqui com a habilidade da nossa heroína, a Alia, a gente pode curar ele e ele voltar a ser um 2/2/5 quando teu oponente menos esperar. VG Cruzado então é uma criatura muito sólida, rodava muito nos decks padrão, os decks open, pelo menos na época que eu ainda jogava, pelo fato de que ele ainda podia ser buffado, mesmo quando ele era um 0/1 ou quando ele era um 2/2, ele ainda assim podia ser buffado para semana de treinamento, algo que eu sinto muita falta, mas tudo bem. Aí, duas sacerdotisas de batalha grifo, eu não sei se eu tenho uma terceira, mas eu acho que duas é uma criatura, já tá bom. Ela é uma criatura que não é excelente de maneira nenhuma, apesar dela ser épica, ela não é uma carta que muda o jogo de maneira nenhuma, mas considerando que esse deck usa tanto magia quanto força, e ela recebeu um buff, digamos assim, que antigamente ela precisava de 3 de magia, hoje em dia só precisa de 2 para baixar ela. Cura 2 é bem relevante para ajudar a manter nossas criaturas com o máximo de life. A gente tem criaturas como o Vigia Cruzado, o Capelão Cruzado
E o Vanguardeiro Cruzado, todas as criaturas que têm determinados efeitos quando estão com a vida cheia, então ela ajuda nisso. Se contar que ela causa 1 de dano, que não é muita coisa, mas é uma atiradora imune à retaliação, ela não é pesada pra baixar, e o dano no nosso herói também é relevante a longo prazo. Então acho que é uma criatura, não acho que ela seja necessária pra montar esse deck de maneira nenhuma, mas é uma criatura boa e eu acho que eu tenho 2 ou 3, eu vou conferir agora já pra tirar essa dúvida. Eu tenho, apenas 2 dela, e eu tô tirando as 2 no baralho. E 2 Capelão Cruzado é uma criatura bem forte. Por custo 3 é um 2/2/5. Por status ele não é impressionante. Não é ruim, mas 2/2/5 também não é terrível para pro custo 3. Os requisitos dele também são tranquilos de baixar. Esse deck começa com 1 de magia e 1 de destino, então não é um desafio. E ele tem 2 efeitos interessantes. Em primeiro lugar, enquanto ele tiver com a vida cheia, ele não pode ser alvo. Isso é interessante porque inicialmente ele já vai ser uma criatura que é protegida pelo efeito dele. E depois nós podemos reciclar esse efeito graças ao efeito de cura da nossa heroína ou da nossa sacerdotisa de batalha. E o segundo efeito dele também. Acho que o metagame atual ela não afeta tanto, mas ainda assim é um efeito maneiro de impedir que nenhuma carta do cemitério possa ser alvo. Tanto nossas cartas do cemitério quanto as cartas do nosso oponente. Isso é interessante, pode prejudicar alguns baralhos. É um efeito passivo, tu não paga nada por isso, então, de modo geral, o Capelão Cruzado é uma carta bem sólida pro custo 3, na minha opinião. 4 Vogadeiros Cruzados, eles providenciam um bife que é necessário no deck de refúgio. Tem gente que pode preferir usar. Como é que é o Sunrider? Aqui, o Cavaleiro Solar. O Cavaleiro Solar também é uma criatura boa para custo 3. Ele é o 2/1/5, esse aqui é o 2/1/6. Só que enquanto o Vagadeiro Cruzado tá com a vida cheia, ele ganha mais um. Então ele vira um 3/2. 3/2/6 é uma criatura bem gorda. Ele é inclusive mais gordo do que a Glória Radiante, que é. Nossa, cara, talvez a carta que eu sinto mais falta de quando eu jogava Open. Enfim, ele é mais gordo do que o a Glória Radiante, embora ele seja infinitamente inferior, visto que assim que ele sofrer um ponto de dano, ele vai se tornar mais fraco do que a Glória Radiante. Mas ainda assim, esse deck tem a vantagem de ficar se curando. 6 pontos de vida é bastante pro começo do jogo, ele pode tancar algumas porradas, e ele vira um 2/6, que não é uma criatura inútil. E como a gente tem a capacidade de se curar graças ao nosso herói, e o máximo de vida dela é bem alto, é uma criatura bem competente. Dá pra utilizar o Cavaleiro Solar no lugar dela, mas eu particularmente acho que tem mais sinergia com a habilidade da nossa heroína, a Vanguardeira Cruzada, né? Mas o Cavaleiro Solar também é uma carta bem competente. Uso 3, Atirador Grifo, mesma situação do Vanguardeiro Cruzado, ele providencia um bife que é bem necessário nas criaturas do santuário. As criaturas do santuário são bem resistentes, com bastante pontos de vida, bastante retaliação, mas nem todas as criaturas de refúgio, possuem um bom nível de força, um bom nível de ataque. O Atirador Grifo, ele é 3/3/6, bem sólido, são 12 pontos distribuídos em status, mais nada, ele é vanilla, não tem nenhum outro efeito, mas ele tá ali só pra providenciar aquele bife. Ele é uma criatura gorda, ele bate bastante e criaturas lutadoras têm bastante desvantagem contra ele, visto que se bater nele vai levar 3 pontos de retaliação. E no próximo turno vai levar mais 3 devido ao ataque dele, e ele é imune à retaliação, graças ao fato dele ser um atirador. É uma carta que não é impressionante, mas sempre me ajudou bastante. É uma criatura bem impressionante, quando tu consegue largar ele no turno 4 ou turno 3, se tu tiver um coletor de dízimo, é bem impressionante, cara. Ele tem uma força bem sólida. Bem autoexplicativo o motivo de eu estar utilizando ele. 2 tesoureiros cruzados, eu só tenho 2. Ainda assim, eu não sei se eu utilizaria 4, visto que desde que ele recebeu aquele debuff, o nerf, né, digamos assim, que antigamente ele precisava apenas 3 de força, agora ele precisa de 4. Então tu não pode começar com o coletor de dízimo no turno 1 e fazer um tesoureiro cruzado rapidamente, sabe? Se tu não foi teu turno, se não foi tu que começou jogando, antigamente dava pra fazer esse tipo de coisa. Hoje não dá mais. O tesoureiro cruzado ele é bom, ele tem um corpo sólido também, ele perde 2 pontos em relação ao atirador grifo, ainda por cima ele tem a desvantagem de não ser imune à retaliação. Mas Redimentos 2 é bem útil nesse deck, visto que a gente tenta usar várias vezes o efeito do nosso herói para nos beneficiar. O efeito do nosso herói custa 6, então com esses Redimentos extra nos permite que a gente ative o efeito do nosso herói e ainda baixe mais alguma criatura para ajudar no nosso controle de campo. Todas as criaturas podem ver que tem pontos de vida elevados, a criatura com menos pontos de vida no nosso deck, tirando o coletor de dízimo, mas o coletor de dízimo não é uma criatura que vai te usar em combate, é 4, o resto tudo tem 5, 6, então são criaturas que elas tendem a durar bastante se tu juntar o quão competentes elas já são com relação a pontos de vida e juntando com a habilidade do nosso herói. Heroína, na verdade, né? O Anael, Anjo da Redenção, sempre achei uma criatura extremamente forte. Tem muita gente falando que ela não é tão. Falando que vocês do grupo dizem, mas em fóruns gringos por aí,
Tem muita gente falando que o Anael, sempre teve gente falando que o Anael não é um das únicas mais fortes, por causa que o efeito dele é só cura, e cura não é uma coisa tão relevante assim. Eu concordo que cura não é tão relevante quanto a destruição, é muito melhor uma criatura que entra destruindo do que uma criatura que entra curando, eu concordo. Só que o Anael, pra mim, ele sempre foi muito válido, porque ele tem um... Pra começar, ele custa 4, ó, é uma das criaturas únicas de custo menor, se não for de criatura única de custo menor. E ela é muito forte por status. Ela é um 3/3/6 igual ao Tirador Grifo. Só que quando leva em conta todas as coisas que ela faz, além disso, ela se torna uma criatura bem superior em questão de combate, com relação a praticamente todas as criaturas do custo dela, sabe? Imune em retaliação significa que ela não vai estar levando dano mesmo que ela ataque criaturas com uma retaliação absurda. E carga significa que ela ataca a criatura na frente e a criatura atrás e não leva retaliação de nenhuma delas, sabe? Eu acho bem consistente a Anael. Ou o Anael, não sei se é um homem ou se é uma mulher. Acho que hoje não tem sexo, vou me referir a um homem por causa do nome dele. E a cura é bem válida nesse deck porque te beneficia de formas bem notáveis, bem relevantes, visto que as nossas criaturas têm bastante pontos de vida. Se tu souber coordenar bem o efeito do Anael, tu consegue fazer com que as criaturas se tornem bem difíceis de ser destruídas. E é uma criatura que o oponente tem que responder rápido, mas várias vezes eu consigo baixar no turno 4 e ele já começa a pressionar e o oponente fica preocupado em destruir o Anael. De vez em quando dá tempo de eu curar ele com o efeito da minha heroína, visto que o Anael não pode curar ele mesmo com o seu efeito, mas a minha heroína pode. Então é interessante o Anael, acho que todo deck de refúgio deveria utilizar o Anael se tu tem acesso a ele. Esse Anael, né? O Anael, aquele outro, eu acho ele bem ruinzinho porque ele é muito pesado eu já usei ele um pouco no deck, mas não valeu a pena. Dois anjos protetor. Eu falei no meu vídeo de que que eu tava abrindo 10 boosters, né? O quanto ele era gordo. E para esse deck, tudo que a gente quer, criaturas gordas, ele tem um ponto de retaliação a menos, mas um ponto de vida a mais. O efeito dele não é incrível, mas é interessante. Eu tirei dois dos boosters, eu acho que eu não vou utilizar um terceiro, talvez nem seja necessário utilizar dois, mas é uma criatura que vale a pena nesse deck pelo simples fato dele ser voador, mágico, visto que, apesar de não ser muito popular usar várias criaturas com imaterial hoje em dia, mas visto que várias vezes no passado decks de necrópole eram bem mais vistos, pelo menos na época que eu comecei a jogar, eles eram bem comuns e refúgio sofria muito para lidar com elas, mas esse deck não, esse deck tem uma quantidade bem grande de criaturas mágicas, na verdade. Vigia cruzado, capelão cruzado, sacerdotismo de batalha grifo, Anael, anjo protetor. Então, o anjo protetor tá ali para providenciar aquele bife. O efeito dele pode ser útil em algumas situações, por exemplo, para destruir cartas que roubaram minhas criaturas, tipo cativar, ou para destruir aquela luz ofuscante, que pelo que eu vi já está se tornando bem popular. Anjo protetor é uma criatura bem sólida, eu acho, por enquanto vai ter espaço nesse deck. Um guarda imperial, eu tenho ele há muito tempo, raramente eu usava esse bicho, por causa que ele tem um efeito muito forte, ele é um épico, mas ele é que nem essa sacerdotisa de batalha grifo. É um efeito que não vai fazer tu ganhar a partida, ela vai te ajudar a administrar, ele vai te permitir que tu continue na frente. E o guarda imperial, ele se torna ridículo se teu oponente não tiver um hard removal pra ele, alguma coisa que faça alvo nele e destrua ele. Se teu oponente não puder fazer isso, ou se tu puder ficar protegendo ele por um ou dois turnos com o dia do santuário, somando ao fato dele ter 8 pontos de vida e mais o efeito da nossa heroína, já aconteceu vários jogos eu pegar um deck Rush, tipo um Deleb, e conseguir sobreviver o Rush inicial dele, e acabou. Depois que eu baixar a Guarda Imperial, a partida praticamente acabou. Porque eu tenho criaturas gordas, porque as minhas criaturas geralmente conseguem matar uma, duas, três criaturas dele antes de morrer, visto que elas são muito gordas, visto que eu tô curando elas, e o Guarda Imperial não vai morrer nunca. Por causa que eu vou ficar curando ele toda hora com efeito. O Guarda Imperial ainda tem retaliação, então ele ainda, se o teu oponente ficar batendo nele, os criaturas dele vão morrer eventualmente. É uma criatura bem maneira, mas eu uso apenas uma porque ele é só uma garantia de vitória. Ele não me, não, se eu tô perdendo, ele não vai mudar a partida a meu favor. Mas eu acho bem maneiro nesse deck, eu acho que é bem poderoso quando tu consegue baixar ele contra rushes que não tem hard removal. 12 atirador sem foco, a mesma situação de outras criaturas desse deck. Ele é uma criatura muito gorda. Ele custa 5 para baixar, mas ele não tem. O custo de força dele é 4 e a gente não quer subir mais do que 4, visto que a gente usa 4 de magia também. Atirador sem foco é uma criatura bem grande, bem gorda, 3/2/7, assim como o Anjo Protetor, mas ainda por cima tem benefício de ser imune à retaliação. E o efeito dele pressiona muito vários decks agro, porque eles não querem deixar nenhuma criatura na frente dele e vão acabar levando 3 de dano na cara, o que é bastante. E refúgio precisa de um dano. Precisa de criaturas que batem mais do que 2 e hoje em dia elas têm, graças a esse tipo de recurso. E considerando que a gente pode ficar aumentando os pontos de vida dele, significa que ele vai ficar levando muita porrada na cara antes de morrer e eventualmente ele vai acabar se pagando, mesmo ele custando bastante para baixar. Eu acho uma carta maneira de se utilizar. Por fim, Anjo Comandante tem apenas um. Acho que eu usaria mais do que um, por causa que ele cai como uma luva nesse deck. Ele é pesado, mas ele é muito gordo, ele é a criatura mais gorda do baralho. São
15 pontos de status e um pseudo hexproof que dura pelo menos por um turno. Ele só precisa de 4 de força, ele não precisa de 5. É uma criatura bem maneira. Eu acho que eu nunca baixei ele ainda nesse deck, visto que só tenho um. Talvez eu usaria mais um. Tem que ver, que eu não quero deixar o deck muito pesado. Eu quero que ele tenha um early game forte o suficiente para me permitir levar a partida para o mid game e para o late game, aonde a gente pode brilhar com essas criaturas gordas, nossas magias, nossos feitiços poderosos e mais efeito da nossa heroína. Essas são as criaturas. Acho que o vídeo tá ficando meio longo de novo. Me desculpe, mas é que é a primeira vez que eu tô falando desse deck, então eu quero dar bastante, explicar bem para jogadores novos que não conhecem, que não tem como jogar com todas as cartas que eu tenho. Elas podem entender como mudar, fazer algumas substituições e usar outros tipos de criaturas para substituir, mas que tem um efeito similar. Enfim, vamos pro feitiço. 4 raio de fogo é uma carta super justa, uma mana, quer dizer, 1 de recurso, 2 de dano, para controlar o começo do jogo. 2 fogo interior. Eu uso ainda fogo interior por causa por causa que é uma carta que dá o buff que dura até o próximo turno. Isso não é muito relevante, mas de vez em quando dá pra usar pra atravessar um pouco de dano a mais, ou pra usar praticamente como removal, buffando uma das minhas criaturas. E eu acho interessante, já me ajudou várias vezes. Então, mesmo tendo feitiços fortes que eu não estou utilizando, como por exemplo Raio de Fogo Bifurcado e Luz Ofuscante, eu acho que eu vou continuar usando o Fogo Interior por algum tempo, porque me ajudou demais. 4 labaredas solares, eu já consegui as 4 no meu vídeo de abertura de booster, você deve ter visto. É uma. Que nem eu falei, essa carta preencheu uma lacuna que esse deck faltava. Eu não tinha nenhuma removal de custo 2, eu acho, no baralho. Eu tô pensando em usar raio de fogo bifurcado, mas eu não vou usar ele por enquanto, porque eu só tenho uma. E eu não gosto de usar uma carta só no deck, visto que eu tenho várias cópias de outras cartas. Eu vou esperar talvez quando eu tiver umas duas, pelo menos eu faça algumas trocas e vamos ver como é que vai sair. Duas explosões de fogo pro custo 3 e 3 explosões de magma, visto que explosão de fogo é interessante, mas não é tão fácil se tu tirar o valor máximo dela. A explosão de magma é mais fácil, e mesmo custando o mesmo custo, ela só custa 2 de magia, então vai ter turnos que eu vou poder ativar a explosão de magma. Vai ter mais turnos que eu vou poder ativar a explosão de magma do que explosão de fogo, né? Então eu prefiro usar 3-2, mas tu pode usar diferente também, tu pode modificar, tu pode usar 4 de um se tu não tem mais do outro. O importante é ter bastante removal, porque aí tu vai ter criaturas gordas, dano em área, e tu vai começar a controlar muito bem a partida. E 3 palavras de luz também é uma carta que não é incrível de maneira nenhuma, não é uma carta sensacional, por causa que é uma carta bem pesada, mas visto que tu vai ter criaturas gordas para causar um dano adicional, então as criaturas tendem a viver mais e fazer trocas ruins do ponto de vista do teu oponente. Ele vai ter que gastar coisas a mais do que tu gasta nas criaturas deles, entende? Então eu acho que é isso. Eu tenho uma terceira, eu poderia usar mais uma explosão solar, mas aqui eu acho que a curva de feitiços tá bom. 4 de custo 1, 6 de custo 2, 5 de custo 3 e só 3 de custo 4. Eu acho que isso me permite ter respostas ao longo da partida. E geralmente a gente vai ganhar com as nossas criaturas porque elas são grandes, elas são gordas, elas são competentes e elas tendem a viver bastante. E é basicamente isso, pessoal. Nenhuma sorte, visto que não tem porquê. O deck já é cheio de feitiços, cheio de criaturas, não tem porquê eu usar sortes no meio e diminuir um pouco a consistência dele. E nenhuma construção. É um deck bem simples de entender a mecânica. É um mid-range, digamos assim. Eu acho que é um dos meus poucos decks que é um mid-range. Não chega a ser um control, porque a gente não tem criaturas enormes e a gente não tem que ficar segurando o oponente por muito tempo, porque a gente tem criaturas para jogar no começo de partida e a gente tem ramp para jogar umas criaturas um pouco mais pesadas um pouco antes, temos feitiços para nos manter um jogo no começo, para sobreviver aquele rush inicial dos decks mais agressivos. Eu só falo da Deleb porque era o deck que eu enfrentava bastante, mas tem a Canvas também, rush de Canvas também a gente consegue sobreviver legal, visto que a gente tem criaturas gordas o suficiente para trocar com as criaturas gordas dele. E se a gente não morrer no rush inicial e tu souber jogar bem as tuas cartas, geralmente tu vai vencer. Se a partida chegar no turno 10, por exemplo, tu vai ter uma vantagem geralmente contra o teu oponente, a não ser que ele tenha conseguido sempre manter teu campo limpo e evitar que tu deixe tuas criaturas gordas vivas por mais de um turno. Mas é basicamente isso. Eu vou estar upando o gameplay provavelmente amanhã. E espero que você tenha gostado. E eu já vou. O meu canal está quase completando um mês, acho que amanhã ou depois de amanhã, dependendo do dia que vocês estão vendo esse vídeo, dia 4 de agosto, eu vou estar fechando um mês de canal, vai ser o meu primeiro mês, e eu vou ter que agradecer especialmente a comunidade do DOC, a comunidade do F-Champions, dentro dos grupos, dos cenários de card games, o grupo do DOC foi o grupo que mais me apoiou. É um grupo que eu acho que tem muitos jogadores de mente aberta, mesmo quando tem diferença de opinião. Acho que ninguém falta com respeito com ninguém. Eu acho que isso é interessante e motiva bastante os comentários positivos que o pessoal deixa lá. Não que eu não goste de receber crítica, se for uma crítica construtiva eu aceito de boa, só que
o grupo do Doc clica nos meus vídeos, ele assiste meus vídeos, ele dá like e ele me incentiva, e isso é muito legal. É difícil encontrar gente em grupo de jogos que tenha essa disposição em ajudar os outros e querer ver e apoiar os outros fazendo coisas que são. Uh, por enquanto, o canal pra mim é simplesmente hobby, não tem retorno financeiro nenhum envolvido nisso, até porque nem poderia ter. Estamos falando de um mês de canal, mas eu me divirto realmente. Eu gosto de estar falando, informando e passando um pouco do meu conhecimento, digamos assim, de card games para pessoas que podem se beneficiar disso. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficar mais longo, não só porque eu demoro para falar de carta por carta, mas também porque eu fiz esse agradecimento. Mas realmente é verdade. Espero continuar trazendo vários vídeos para o grupo do Champions, sempre tentando trazer decks originais que tem um pouco da minha personalidade no meio. Podem não ser os melhores decks para tu chegar a ser um campeão 3, mas porra, se eu sou campeão 2, no mínimo campeão 2 tu vai ser, né? E esse vídeo eu sei que não teve muita piada, mas os meus decks Spotlight não costuma ser assim. O deck Spotlight costuma ser um pouco mais didático para quem precisa de uma ajuda a montar um deck e não tem todos os recursos do mundo, assim como eu não tenho, embora eu já tenha uma galeria de cartas interessante para fazer vários decks, já dá para eu utilizar minha criatividade. E espero que a minha criatividade possa ajudar os outros. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Curta, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, deixe comentário de qualquer tipo, me ajudando ou me criticando, seja lá o que for, sinta-se livre para comentar. E amanhã provavelmente vai estar vindo o gameplay. Aí sim eu vou estar me soltando um pouco mais, fazendo piada, fazendo todo mundo rir um pouco, que é o objetivo do vídeo. É instruir, informar e me divertir. Eu mesmo me divertir quem está assistindo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Champ saindo.